O INSS nega o benefício de muita gente depois da perícia do INSS por culpa do próprio segurado. A própria documentação médica do segurado e a forma de ele agir na perícia pode ser suficiente para o médico do INSS negar o seu benefício, mesmo que você tenha uma doença séria. Isso acontece com muita frequência. Então, o objetivo desse vídeo é fazer um guia passo a passo de como você se preparar para a perícia do INSS e como você agir no dia da perícia do INSS. Meu nome é Elvis Toneto, sou advogado, tenho escritórios na área previdenciária e vou dar algumas dicas que vai te salvar de ter o seu benefício negado depois da perícia. Então vamos lá, a perícia é um momento em que o INSS, através do médico, analisa a documentação do segurado, quem está pedindo o benefício do INSS. Parece muito simples. Você levar a sua documentação médica, mostrar para o médico e ele vai fazer uma análise do seu caso e dar o seu benefício, conceder o seu benefício ou negar. Mas não é bem assim. A gente sabe que o INSS existe um volume muito grande de perícias a serem feitas. Então, os médicos do INSS nem sempre eles são da área do seu problema. Então, ele vai ter pouco tempo com você para analisar sua documentação, conversar com você. Então, ele não vai, na maior parte das vezes, ter um interesse muito grande pelo seu caso. Por isso que essa organização, ela precisa ser realizada, porque a oportunidade de falar sobre o seu problema e mostrar sua documentação vai ser muito curta. Então, tudo organizado vai aumentar a possibilidade de você ter seu benefício concedido. Então, essa preparação ela não começa no dia da perícia, ela vem antes, já na documentação médica. Passar por uma perícia do INSS precisa ter uma documentação médica bem fundamentada, até mesmo porque o benefício do INSS, auxílio-doença, por exemplo, ou os benefícios de incapacidade não são pagos para quem tem uma doença. Esse é um erro que a maior parte das pessoas cometem quando vão buscar um benefício por incapacidade do INSS. O benefício é pago, como o próprio nome diz, para quem possui uma incapacidade. Então, a doença em si não é o fato gerador do benefício, é sim a incapacidade. Então, essa documentação ela tem que ser muito clara no sentido de comprovar que a pessoa está incapaz para as atividades habituais dela. Então, documentação, qual a documentação médica que eu levo? Precisa da documentação atualizada, tanto exames, prescrições, laudos, receituários, tudo de forma separada, organizada, que seja atualizada do último ano, preferencialmente. Pode ter documentos anteriores, mas tem que ser documentos importantes, não levar muita documentação para o dia da perícia, porque vai se tornar confuso. Então, os laudos, eles precisam ser muito claros em relação à incapacidade e eles precisam descrever claramente o diagnóstico da pessoa e o tratamento que ela está tendo. Então, esse cuidado com a documentação, de ela estar clara em relação à incapacidade, precisa ser muito bem analisada pela pessoa, porque muitas vezes o médico não dá esse laudo. Ele simplesmente prescreve alguma coisa, esquece de colocar o código da doença, que é muito importante também colocar o código, e que a pessoa no dia, ela não leve uma documentação que fale sobre diversos problemas. Por exemplo, você vai até um médico e está fazendo tratamento de uma única doença, tudo bem, você vai ter toda uma documentação relacionada àquele problema que está te incapacitando. Agora, estou fazendo um tratamento do problema, por exemplo, um problema psicológico, uma depressão, por exemplo. A documentação médica precisa estar relacionada a isso. Eu não posso levar no dia, porque eu fui no último ano no médico porque eu tive uma dor de barriga, porque eu machuquei o meu pé, porque eu estou com um pouquinho de dor na coluna. Essa documentação só vai atrapalhar
no dia da perícia. Então, eu já vi casos de pessoas que levaram uma infinidade de documentos, chega na frente do perito do INSS, ele pede a documentação e a pessoa começa a tirar papel de dentro de uma pasta e ela já não sabe mais. Naquela pilha de documentos são 3, 4, 5 documentos ali dentro que vão falar exatamente da incapacidade da pessoa, é o laudo. Claro que os outros exames, prescrições podem auxiliar o médico a verificar a gravidade do problema, mas precisam estar separados e organizados. Então, documentação completa, com identificação clara da incapacidade, não levar outros documentos de forma desorganizada, né? Se for para levar tudo de forma desorganizada, leve então só a documentação aonde vai estar descrevendo, através do atestado ou laudo, o diagnóstico da doença da pessoa, com a identificação do CID, que é o Código de Identificação da Doença, um código internacional, onde ele vai dizer exatamente, essa pessoa sofre exatamente disso. E principalmente que tem ali de forma clara, dita pelo médico, que a pessoa está incapacitada para o trabalho. E não somente isso. No dia da perícia, a pessoa, eu não vou nem entrar com profundidade, no caso de a pessoa ir com roupas adequadas, né, evitar utilizar no dia, se for caso de mulher, uma maquiagem pesada, uma roupa de festa, não, tem que usar uma roupa do dia a dia, uma roupa confortável, né, não precisa ir desleixado ou sujo para a perícia, nada disso, a pessoa tem que estar numa condição adequada, mas que também não exagere, né, principalmente no caso das mulheres, em ir muito arrumada, porque na verdade uma perícia médica, né, então tem que ter aí um cuidado com as roupas que vai usar. Também não é necessário mentir nem algo desse tipo no momento da perícia. A ideia é que seja uma conversa rápida com o médico, onde você não é uma consulta, o médico está ali para fazer uma análise, te ver, te olhar, ver se o problema é aparente. Por isso que se você tem um problema, por exemplo, de coluna, onde você está relatando ali na documentação médica, você não tem como, por exemplo, se abaixar, fazer movimentos bruscos. Se você fazer esse tipo de movimento na perícia, provavelmente o médico sim vai negar baseado no que ele está vendo. Claro que tem que tomar esse tipo de cuidado, mas obviamente a pessoa não pode mentir nesse momento. Agora, voltando para o que eu estava falando, a documentação médica, estando organizada, a pessoa tem que ter muito claro que essa conversa é uma conversa rápida. Então precisa ser muito objetivo. Com essa documentação organizada, a partir do momento que o perito pede a documentação, você entregar de forma clara esses documentos que demonstrem ali a sua incapacidade, vai facilitar e vai já ajudar o médico a entender o seu problema. E outra coisa, se o médico não tiver o cuidado de te perguntar o que você faz e qual o seu principal problema que te incapacite, você tem que dizer, porque o médico ele pode daqui a pouco estar num volume muito grande de trabalho, com muitas perícias, e ele acaba se tornando um pouco automático na atividade dele. Então, entrar na perícia e dizer, doutor, estou aqui porque eu estou com tal problema, o meu trabalho é assim e isso está me incapacitando, né? Por exemplo, eu trabalho com um serviço onde eu preciso carregar peso e eu estou com um problema na coluna, está ali o documento mostrando que a pessoa está com um problema na coluna e que ela tem uma limitação temporária para carregar peso. Ela tem que dizer, eu trabalho fazendo tal atividade e é exatamente carregar peso, eu não estou conseguindo trabalhar. Então já deixou claro para o perito qual é o trabalho e por que aquela doença incapacita ela. São poucas palavras que podem levar a pessoa a ter o benefício concedido, porque é ser objetivo e claro. Muitas pessoas chegam no momento da perícia e trazem problemas de saúde que não têm relação com aquele problema que está incapacitando. Então, contar a história, doutor, mas há 20 anos atrás eu tive um problema e eu sinto muita dor, e não sei, isso não vai sensibilizar o perito. Precisa estar... o relato precisa ser do problema que incapacite. Tudo bem que pode ser um problema que já vem de muito tempo,
você está se tratando, mas agora teve um agravamento. Aí sim, ó doutor, eu estou com um problema no meu braço que eu já sofro há 20 anos, mas eu caí agora e ele se agravou, eu não estou conseguindo mexer, eu não consigo mais fazer lá minha atividade no trabalho ou em casa, enfim, eu vou ter que ficar afastado um tempo, senão eu não consigo, não estou conseguindo trabalhar. Assim, tudo bem, mas falar de outros problemas, doutor, eu sinto dor na perna, eu sinto dor no braço, eu tenho depressão, eu tenho dor na coluna. Normalmente quem relata diversos problemas para o perito do INSS acaba tendo o pedido negado. Por quê? Porque ela traz diversos problemas que não estão na documentação médica. Então, no dia, ser muito objetivo e claro a respeito do problema e da incapacidade. Tá? Basicamente, são essas as orientações de hoje. Tomar esses cuidados no dia da perícia podem fazer você ter o seu benefício concedido. Se ficou algum questionamento, deixe nos comentários, que a gente vai tentar responder nos comentários ou até mesmo fazer um vídeo, se for um questionamento interessante, para que a gente possa levar a resposta para mais pessoas através de um vídeo. Peço para que você siga o nosso canal, curta esse vídeo, comente, coloque seus questionamentos ali, que isso vai nos motivar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais e no YouTube. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tchau!